Shalom, graça e a paz. Agora estaremos meditando em uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. Marcos, capítulo de número 2, versículo 3 a seguir, que diz assim: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o Senhor. Queridos, esse momento que aconteceu, a Bíblia vai ressaltar, vai dizer que enquanto Jesus estava em sua casa, ele havia voltado para Cafarnaum. Jesus tinha uma casa na cidade de Cafarnaum e ele voltou para casa. E ao saber que Jesus estava em casa, a Bíblia nos relata que uma grande multidão se juntou na casa de Jesus para ouvir Jesus. Tão grande foi a multidão que não coube dentro de casa e ainda as pessoas ficaram do lado de fora. Essa notícia se espalhou também pela cidade ao ponto que havia ali um paralítico e 4 homens, a qual eram seus amigos, se juntaram e levaram esse paralítico até a casa de Jesus. Mas chegando ali, por causa da multidão que ali estava, eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram ter acesso a Jesus, porque grande era a multidão. Outrora, nós não tínhamos acessos a Deus. Estávamos impedidos de chegar ao Senhor. Somente sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus, fazer os sacrifícios e trazer a resposta para o povo. Mas mediante a morte de Jesus, Jesus agora traz a liberdade e o acesso mediante a sua morte e o seu sangue. A Bíblia vai dizer que hoje nós temos acesso pelo véu que foi rasgado mediante o sangue de Jesus que foi derramado. Temos um caminho aberto à presença de Deus. Hoje nós temos esse livre acesso. Aquele homem naquele instante não teve o acesso porque a multidão era grande. Muitas pessoas estavam ali e todos queriam ouvir, todos queriam um milagre, todos queriam ter uma oportunidade de estar perto de Jesus. Só que o que eles fazem? A Bíblia diz que os homens que levaram ele olham e veem uma possibilidade: entrar pelo telhado. Eles sobem na casa ao lado, tiram parte do telhado da casa de Jesus para descer o paralítico. Quando precisamos de Jesus, não podemos medir esforços. Quando há necessidade na nossa vida de termos um encontro com Jesus, não podemos colocar obstáculos. Aqueles homens, eles olharam e criaram uma possibilidade. Eles tiraram os obstáculos que ali estavam para poder ir à presença de Jesus. Muitas pessoas hoje colocam empecilhos, colocam obstáculos para estar na presença de Deus, para entrar na presença do Senhor, para ir ao seu encontro. Mas não devemos colocar nenhum obstáculo. Não existem desculpas. A Bíblia diz que naquele grande dia todos serão indesculpáveis diante do Senhor. Não haverá desculpas para não estar na presença de Deus. Não existirá problemas que você possa mencionar. Não haverá dificuldades que você possa mencionar naquele dia para você se desculpar em não estar na presença de Deus e não estar servindo ao Senhor. Não haverá. Aqueles homens destelham a casa, tiram o telhado
e descem aquele homem na maca no meio da sala, enquanto Jesus estava ensinando. Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha o que a Bíblia diz. Jesus, vendo a fé daqueles homens, eles tiveram fé, porque nós somos movidos pela fé. Nós temos que nos mover por fé, porque é a fé que nos impulsiona, é a fé que nos leva adiante, é a fé que nos ajuda a superar os obstáculos, é a fé que nos ajuda a vencer as barreiras, a vencer os problemas, a vencer as dificuldades. É a fé. Mas de onde eu tiro essa fé? Aonde eu consigo essa fé? A Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É daí que vem a fé. A fé nasce e cresce no nosso coração mediante a palavra do Senhor. Quando você para nesse instante, aí agora, para ouvir esta palavra, essa palavra ela começa a gerar fé em você. Ela começa a acrescentar fé em você, porque você está ouvindo relatos do que Jesus pode fazer, naquilo que Jesus fez no passado e Ele ainda pode fazer hoje, pois a Bíblia diz que Ele é o mesmo, Ele não muda, não há sombra nem variação de mudanças no Senhor. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua operando milagres, Ele continua salvando vidas. Então aqueles homens fazem esse gesto de bondade e de fé para com seu amigo que ali estava paralítico. Jesus olha e diz assim, vendo a fé daqueles homens, Jesus então diz ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque para isso o Filho do Homem se manifestou, para perdoar pecados. Ah, mas eu quero um milagre, eu quero uma cura. Sim, Jesus pode fazer. Ah, eu quero que Jesus trabalhe no meu casamento. Sim, Jesus pode fazer. Ah, eu quero que Jesus trabalhe na vida do meu filho para libertar ele das drogas. Sim, Jesus pode fazer. Ah, eu preciso de uma porta de emprego. Jesus pode abrir essa porta. Mas o principal foco de Jesus na minha vida e na sua vida é que os nossos pecados sejam perdoados e sejamos salvos. Lá em Ezequiel, a Bíblia vai dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer em que alguém se perca em meio aos seus pecados, mas Ele enviou Jesus para perdoar os nossos pecados, para que os nossos pecados fossem pagos ali, o preço na cruz do Calvário, mediante o sangue de Jesus Cristo. Para isso Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É para isso que Jesus veio, e é o principal foco de Jesus, sim, perdoar os teus pecados, mas para isso é necessário que você vá à presença dele confessar. Lá na epístola de João, na carta de João, vai dizer que se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, se nós somos a presença dele, entregarmos a nossa vida a ele, reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos da ação dele na nossa vida, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso Jesus diz a quem: perdoados estão os teus pecados. Porque primeiramente Cristo, ele trabalha na nossa alma, no nosso cerne. Ele trabalha para nos limpar e nos purificar. E depois ele vai complementando, é só complemento. Cura, portas abertas, tudo isso são complementos, porque ainda estamos na terra. E por estar na terra, estamos suscetíveis a muitas dificuldades e problemas, mas nenhuma delas é capaz de nos separar do amor de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos. Ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome, a espada, nudez, perseguição, angústias?
O que poderá nos separar? Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois tenho a certeza que nada, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem anjos, nem demônios, nem vida, nem morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, ao perdoar aquele homem, a Bíblia diz que alguns estavam ali e pensaram consigo mesmo: quem é esse homem? Que blasfêmia é essa que ele está falando? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Então Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse: por que arrazoais isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Para saberes que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Naquele instante, Jesus libera a palavra de cura na vida daquele homem, para mostrar que ele tem poder tanto de perdoar pecados como para curar. Ele tem poder porque toda autoridade está nas mãos do Senhor. Não se importe com o que as pessoas vão dizer. Não se importe o que você vai ouvir. Se alguém vai comentar, porque agora você é cristão, porque agora você está indo para a igreja, agora você quer dizer que você é o certinho, depois de ter feito tanta coisa de errado. Sim, erramos, pecamos, negligenciamos, fizemos coisas erradas, mas temos a oportunidade, enquanto estamos vivos, de nos arrepender e de nos encontrar com o Senhor e sermos perdoados e sermos libertos e ter o nosso passado apagado por Ele. Ei, as pessoas podem lembrar, as pessoas podem jogar na sua face, mas Deus não. Deus, Ele te perdoa, Ele diz: eu lanço no mar, no esquecimento. Deus não se lembra, Deus não vai jogar na sua face nada do que você fez no passado. Nenhum dos teus erros, nenhum dos teus pecados, Ele não vai lançar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entrega a vida para Ele, dali em diante você está começando a nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Porque não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Hoje, se você entrega a sua vida para o Senhor, você não vai andar mais na carne, já não vai ter mais condenação para você. Você agora vai andar pelo Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. As suas ações, as suas atitudes, a sua vida, tudo será direcionada por Ele. Então, não deixe que nada te afaste da presença do Senhor, porque nada pode afastar Deus da sua vida. Ele sempre está esperando por você. Ele está esperando a sua decisão de ir ao encontro dele. Não deixe que nenhuma barreira ou obstáculo se coloque no caminho entre você e Deus. Mas tome a decisão de ter a sua vida transformada, mudada. Porque Ele está pronto para te receber e para te dar a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada na tábua do seu coração. Que essa palavra possa penetrar na sua vida, gerar transformação, gerar salvação para você, trazendo fé. A fé que nos movimenta, que nos leva e nos impulsiona mais para perto de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.